Falemos agora sobre a dimensão da importância da educação articulada ao intenso processo de ciência e tecnologia e principalmente a dimensão da qualificação dos trabalhadores. Qual a contribuição de uma análise marxiana e marxista para essas questões e como pensar o trabalho e suas contradições inerentes à expressão da ciência e seu braço, a tecnologia. Com referência à concepção profissionalizante de formação dos trabalhadores, não podemos desconsiderar a existência de concepções capitalistas burguesas imperantes. São formados trabalhadores para a execução de tarefas parcelares. A divisão entre o trabalho manual e intelectual entre proprietários e não proprietários dos meios de produção acentua-se, pois o trabalhador detém apenas a sua força de trabalho. Tal concepção implica na divisão entre os que concebem e os que executam os trabalhos. É assim, Saviani, um livro sobre a concepção de politecnia, oferece importante contribuição a esse debate, ao afirmar que o ensino profissional é destinado àqueles que devem executar, enquanto o ensino científico e intelectual àqueles que devem conceber o processo. Em defesa, problematizando a dimensão da politecnia, Saviani afirma que essa concepção deve se contrapor às questões inerentes ao capitalismo. A noção de politecnia deriva diretamente da problemática do trabalho. Toda educação organizada se dá a partir do conceito e do fato do trabalho, portanto, do entendimento da realidade do trabalho. Toda educação tem por fundamento a questão do trabalho. É importante observar que, numa relação entre educação e trabalho, o que se tem por referência é a própria importância do homem na transformação da natureza. É isso que diferencia os homens dos animais, visto que os animais têm sua existência garantida pela natureza e os homens, ao contrário, devem transformá-la para sobreviver. Ajustar a natureza às necessidades humanas é o que é feito através do trabalho. A politecnia parte do princípio que o processo de trabalho ocorra em uma unidade indissolúvel dos aspectos entre os aspectos manuais e intelectuais. Um princípio dessa afirmação é que não existe trabalho manual puro, muito menos trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a relação tanto de aspectos manuais como intelectuais. O homem, a partir quando transforma a natureza, que a molda de acordo com as suas necessidades vitais, une tantas concepções manuais como intelectuais. A separação dessas funções é um produto histórico social, separação que não é absoluta, mas sim relativa. Essa é uma iniciativa de classe social, visto que o trabalho manual passa a ser inerente a uma parcela da sociedade e o trabalho intelectual a outra parcela. Em termos de trabalho manual, a sistematização dessas tarefas passa a definir as formas dominantes dessa profissão, mas não exclui a função intelectual. O fenômeno da aprendizagem evidencia isso. Se o trabalhador pode aprender a exercer essa atividade, é porque ele aplica sua inteligência nesse processo. Ao mesmo tempo, as funções intelectuais têm esse nome porque organizam-se no campo intelectual, tendo como eixo as funções intelectuais. Porém, não se concretizam sem o recurso da prática, da ação manual. É por isso que, como bem afirma Saviani, que a ciência não se faz sem manipulação de realidade e não se pensa sem o campo da ação. A concepção de politecnia tenta introduzir a compreensão desse fenômeno em termos da contradição que marca a sociedade capitalista e a direção para a sua superação. A união entre trabalho intelectual e manual só será possível através da superação da apropriação privada dos meios de produção, através da colocação dos meios de produção a serviço do conjunto da sociedade. A ideia de politecnia parte do princípio do questionamento do próprio trabalho dentro do capitalismo. Politecnia significa o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho.
baseia-se em diferentes princípios determinados fundamentos. O trabalhador, através da politecnia, deve compreender as diferentes modalidades do trabalho com a compreensão do seu caráter e da sua essência. O trabalhador deve ser vivo, compreendendo o trabalho como a forma mais humana, a mediação que possibilita a própria existência da humanidade. Não se trata de um trabalhador que é adestrado para o trabalho, que se encaixe para desenvolver esta ou aquela atividade. Ele deverá ter um desenvolvimento multilateral que conceda todos os ângulos da prática produtiva. Com a produção moderna baseando-se na ciência, os trabalhadores deverão dominar os fundamentos presentes no trabalho moderno. É assim que Saviani afirma que a ideia de politecnia parte da necessidade de articulação entre trabalho intelectual e manual e envolve uma formação a partir do próprio trabalho social, trabalho este que desenvolve os princípios e fundamentos que estão presentes na organização do trabalho da sociedade capitalista. Não é no âmbito da iniciativa privada que se possibilitará essa transformação, visto que o empresário, além de atentar à separação entre o saber e o fazer, entre o conhecimento material e o intelectual, na realidade compreende o trabalho apenas na perspectiva de ajuste social. Visa uma formação profissional em que o trabalhador apenas desenvolva suas tarefas mais rapidamente da forma como a empresa está organizada. O capital objetiva a permanência do trabalho fragmentado e alienado. Os trabalhadores, afirma Marx em um livro A Crítica ao Programa de Gotha, publicado em 1875, recomenda aos operários alemães que reivindiquem esse tipo de escola, não aos moldes do Estado como legitimador dos princípios da burguesia, como educador do povo, mas que esse seria o princípio do Estado a ser educado pelo ser social.